Educação em Bostil, uma comédia de erros e descaso, Grande Bostil. Terra do samba, do carnaval e, claro, da educação que faz com que até mesmo o último atraso do ônibus pareça uma lufada de ar fresco. Aqui se tem uma coisa que o povo bostileiro adora mais do que um feriado prolongado, é dar uma tratada no assunto educação com a mesma dedicação que um avestruz dá ao seu pescoço, enterrando a cabeça na areia e esperando que o problema desapareça. QI, do Bostileiro Médio, um show de baixa performance. Para entender a situação educacional em Bostil, é fundamental dar uma olhadinha esperta no QI médio do bostileiro, que é de 83. Esse número, que parece ter origem na fabricação de anedotas, é um verdadeiro atestado de inteligência em queda livre. Quando falamos de educação, a coisa não é muito melhor. É como assistir a um reality show, onde cada participante se esforça para fazer o contrário do que é correto. Por exemplo, na sala de aula, aprendemos dois princípios fundamentais: a arte de ser burro e a ciência de evitar estudar. Fazendo uma rápida comparação, na Coreia do Sul, onde a educação é levada a sério como uma final de campeonato de futebol, os alunos saem das escolas aos 18 anos, podendo até mesmo resolver um cubo mágico de olhos vendados. Já aqui em Bostil, o estudante sai às vezes sem saber quantos estados compõem nosso eterno caos federativo. E se você tentar perguntar isso para um bofe na balada, a resposta será algo como um monte, cara. Mas que na verdade é tudo uma grande viagem. Das capitais e do interior, um mundo de contraste. Vamos agora dar uma volta pelo País das Maravilhas e ver como a educação se comporta nas diversas regiões de Bostil. Nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, coisa é um picadeiro de circo. As escolas estão enterradas sob promessas e campanhas eleitorais, mas continuam a oferecer aulas de dança para os alunos e, quem sabe, uma ou outra atividade prática sobre como não receber o mínimo de conteúdo. Cada dia que passa, fica mais evidente que o verdadeiro projeto escolar virou uma saga de ficção científica. Por outro lado, se você der uma voltinha pelo interior de Bostil, a situação é ainda mais surreal. Os estabelecimentos de ensino estão mais para cenários de filme de terror do que locais de aprendizado. Imagine um professor que, ao invés de ensinar matemática, faz de conta que a multiplicação é um truque de mágica, que a divisão é uma conspiração contra a nossa alegria. É o tipo de lugar onde a lousa é mais uma peça de arte moderna que uma ferramenta de ensino. Levar vantagem em tudo. Cultura bostileira. Um traço marcante da cultura bostileira é o famoso jeitinho. Aqui a expressão levar vantagem em tudo é quase um lema. A inclusão de um atestado médico falso mendigado na quebrada virou quase que uma iniciação para os jovens que desejam driblar a rigidez das regras. O resultado? Precisamos falar sobre o respeito à civilidade? A educação se transforma em um soporífero, onde todos esperam que um dia a folha de papel caia do céu e ensine o que é certo. Esse hábito de driblar as responsabilidades e achar que tudo acaba em pizza reflete bem a questão educacional. A capacidade instantânea de driblar a responsabilidade vai além, se estendendo às esferas públicas e privadas, onde o bostileiro aplaude aquele que, ao invés de aprovar no concurso, conseguiu passar na manha com um trocadilho. O descaminho do descaso. Após segurar essa comédia de erros, é vital abordar o tema do descaso com a educação. O governo federal, em uma demonstração de habilidade digna das grandes produções de comédia pastelão, decidiu orquestrar uma dança que se passa entre estantes empoeiradas de livros didáticos, como se estivéssemos assistindo a uma apresentação de um grupo de teatro amador em um subúrbio sem luz elétrica. Que cenários montados são mais frequentes que aulas em si. É uma verdadeira sabedoria embutida. É muito mais fácil colocar uma pelica de glitter nos cadernos do que investir na educação que vai liberar os jovens da ignorância. Não é à toa que temos uma geração de estudantes que, ao invés de aprender a dividir com seus colegas, parece ter ficado apenas no divida-se, em um exercício do tipo quanto menos você sabe, mais legal você é. Afinal, a única equação de valor que eles conhecem é a que se dá ao não aprender. Uma equação que está tão desatualizada que só poderia ser adotada por uma escola de pensamentos duvidosos. Neste carnaval de expectativas, o Estado brasileiro parece ter perdido o caminho para as escolas de forma tão completa que dá até para imaginar o GPS em estado de choque, gritando, recalculando rota, cada novo investimento que não chega.
O orçamento destinado à educação gira em torno de uma soma tão irrisória que poderia ser facilmente esquecida em uma faxina, entre as moedinhas do troco no fundo do bolso de um paletó empoeirado. Se a proposta é garantir a aprendizagem, a gente não tá nem de palhaço. Parte que sobra no orçamento poderia ser usada para comprar glitter e confete em quantidades que fariam uma escola de samba chorar de emoção. É como se a educação em Bostil fosse mais um reflexo do que pode e principalmente do que não deve ser. Enquanto isso, as escolas se transformam em verdadeiros centros de treinamento para a cultura do improviso. Tudo um grande espetáculo, em que os profissionais da educação são os malabaristas e os alunos, as vítimas involuntárias de um show que parece que nunca vai acabar. Aqui, chegar ao final do ano letivo é como atravessar um campo minado, onde cada avaliação é uma explosão garantida de frustração e desespero. E o que dizer das novas técnicas pedagógicas? Ah, essas são dignas de um Oscar. Como é bonito ver o governo criar modismos efêmeros, que depois de um semestre, já caíram no esquecimento mais rápido que a última tendência de dança do TikTok. O conceito de aprender fazendo vira aprender teto, quando os alunos são deixados estagnados, olhando para o teto da sala, contando quantas folhas de papel amassadas estão lá, como se isso fosse o ápice das aulas de biologia. Assim, seguimos nessa montanha russa de promessas, onde cada curva é feita de contrapartidas, e nossa esperança, essa sim, é a única coisa que parece estar com um custo exorbitante. No final das contas, o que verdadeiramente importa é que a educação brasileira continua sendo um grande labirinto onde apenas alguns sortudos encontram a saída. Mas só para entrar em outra sala de aula cheia de mais perguntas que respostas. Ah, Paulo Freire, o guru da educação transformadora, também conhecido como o pai da pedagogia do oprimido. Se um dia existiu um supervilão na educação brasileira, ele deve ter se escondido sob o nome de Paulo Freire, o arquétipo do professor que, ao invés de salvar, apenas passou a chave do currículo direto para a manipulação das massas. Afinal, por que ensinar a ler? Podemos apenas ensinar a criar consciência crítica. Em Bostil, a terra das promessas não cumpridas, a pedagogia de Freire virou quase uma religião. Vamos fazer uma roda de conversa e juntos iremos desmatar a selva do conhecimento. A sala de aula se transformou em um conselho tribal, onde em vez de dividir notas, os alunos dividem suas experiências de vida, suas angústias e o motivo de não ter feito a lição, claro. Aqui, o estudante aprende mais sobre como construir identidade do que a somar frações. E no final do semestre fica mais perdido que cego em tiroteio. Profissionais formados com a pedagogia freiriana saem da escola prontos para lutar injustamente por justiça, mas com um talento incrível para discutir a cor do quadro negro. E os críticos? Bom, eles são responsabilizados pelo contexto que não é favorável. Se a educação em Bostil é um fiasco, a culpa deve ser da falta de conscientização e não do método que venceu em Steven Seagal, o que é no mínimo irônico. Afinal, todos sabemos que o diploma de conscientização vale mais que um diploma de matemática. Assim, enquanto o Brasil se enrosca mais em taxas de analfabetismo funcional que em uma calça skinny, nós rimos, porque se não fosse cômico, seria trágico. E ao final do dia, se você não entende nada dessa crítica, pode agradecer ao Paulo Freire que, ao invés de te ensinar a resolver um problema de matemática, provavelmente te preparou para um debate acalorado sobre a opressão dos números. Palmas para isso, né? Enquanto a situação da educação em Bostil continua sob o olhar indiferente do público, é hora de dar uma virada na maré. Se você se cansou de ver suas esperanças evaporarem como água em fogo, eu te convido a manifestar-se. Não deixe que a história da educação em Bostil seja contada apenas pelas frustrações e desilusões. Venha para o Bostilizando, um lugar onde o humor encontra a crítica, e juntos podemos fazer uma revolução educacional que vai além do jeitinho. Afinal, quem disse que um bostileiro não consegue se unir em nome de algo que importe? Ou ao menos, coisa melhor do que uma coxinha no final do dia? Bostil é um país com todos os ingredientes para ser uma comédia de erros, mas que, se bem temperada, pode transformar-se em uma história de superação. Portanto, não fique de fora. Dê aquele joinha, ative o sininho e venha ser parte desta jornada para transformar a educação em Bostil. Porque se tem algo que o bostileiro merece, é levar vantagem sobre a ignorância.